Boa tarde a todos. Hoje a gente vai revisar um pouco, tá, de alguns conjuntos numéricos. E eu trouxe aqui dois conjuntos numéricos, tá? Então a gente vai ver um conceito bem rápido dos números racionais. E eu trouxe alguns exemplos também de como achar uma fração geratriz a partir de um número, a partir de uma dízima periódica, tá? E depois a gente vai ver alguns exemplos de números irracionais, né? Como vocês já viram nas aulas, né? Professora Lidiane, a gente só vai retomar mesmo e fazer alguns exemplos, tá? Para o vídeo não ficar muito longo também. Então vamos lá, ó. Conjuntos numéricos, né? A partir dos racionais que a gente vai ver. Então, ó, os racionais. Uma definição, né, bem resumida é a seguinte: chama-se conjunto dos números racionais, e aqui um símbolo, né, o símbolo que indica que é os racionais, tá? Não é um Q comum, né? Um Q que ele tem um contorno, né? Se vocês quiserem saber com mais detalhe esse símbolo, vocês não lembrarem, vocês podem dar uma pesquisada, né? Vocês colocam o símbolo dos números racionais vai aparecer, tá bom? Fica difícil fazer à mão. Ó, ao conjunto das frações, então, ó, chama-se conjunto dos números racionais, ao conjunto das frações que podem ser reduzidas à forma A sobre B, tá? Sendo A e B um qualquer número, tá? Poderia ser qualquer número, desde que. Aí tem uma condição, né? Na verdade, são três condições para que seja um número racional. A primeira delas é que o A, que pode ser qualquer número, ele tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros, tá? Então, ele tem que ser positivo ou negativo, né? Ele não pode ser um número com vírgula, certo? Tem que ser um número inteiro e aí todos os números do conjunto dos números inteiros. O B, que ele está aqui no denominador, né? A gente tem o numerador e o denominador. O B ele é o denominador. Ele também tem que estar nos inteiros, tá? Não pode ser 1,5 e entre outros exemplos, nem raiz quadrada, essas coisas, tá? Ó, e além disso, o B tem que ser diferente de zero, tá? Então sempre lembrem que no denominador a gente nunca pode ter zero. Sempre que a gente vê uma fração genérica, né, desse tipo A sobre B, o B ele tem que sempre ser diferente de zero, tá? Em qualquer hipótese. Então, ó, eu trouxe algumas curiosidades, né, que a gente pode se deparar aí ao longo da jornada. A primeira delas, né, uma propriedade, é que a gente tem os racionais escrito dessa forma aqui, ó. O símbolo dos racionais, certo? E a gente tem também esse sinalzinho de mais aqui abaixo, né? E o que que ele indica? Ele indica para a gente que esse conjunto esse é o conjunto dos racionais não negativos, tá? Por que não negativos? Porque ele não está afirmando que é positivo, ele está afirmando que é não negativo, tá? Então, nesse caso aqui, o zero ele está incluso, tá? Então, ó, o zero ele pertence a esse conjunto aqui, tá bom? Porque o zero ele não é positivo nem é negativo, tá? E se eu falo não negativos, eu estou só tirando os negativos, eu não estou tirando o zero, tá bom? Mais abaixo a gente tem ó, os racionais com um sinal de menos, né? Abaixo. E o que que ele indica? Quando eu faço três pontinhos, quer dizer que é igual a de cima, tá? Então, ó, conjunto dos racionais não positivos, tá? Ou seja, todos aqueles que não são positivos. Um, dois, três, tá? O zero aqui também, ele pertence a esse conjunto, tá? Porque o zero, ele não é negativo também. Se não é positivo, ele não é negativo também, tá? Ó, aqui a gente tem os racionais com essa estrela em cima. E essa estrela justamente tem o significado de tirar o zero, tá? Então, toda vez que aparece uma estrela, quer dizer que não existe o zero naquele conjunto, certo?
Então, ó, quando aparece só a estrela, o conjunto dos racionais com uma estrela, significa que são todos os racionais a não ser o zero, tá? Eu só estou tirando o zero aqui, eu não estou impondo nenhuma outra condição, então não nulos, né? A quarta que a gente tem é os racionais com a estrela e o positivo embaixo. Ou seja, aqui sim são só os racionais positivos. Ou seja, não tem o zero também, porque eu eliminei o zero com a estrela, certo? E ao mesmo tempo eu quero só os positivos, então só os positivos. E aqui abaixo, né, só os negativos. Mesma coisa, a estrela tira o zero e eu defino que eu só quero os negativos, tá? Isso é muito importante porque se você estiver resolvendo um exercício e aparecer algum desses símbolos, né, vocês saberão interpretar e vocês poderão eliminar algumas respostas possíveis, né, caso tenha mais de uma resposta no mesmo exercício, tá? Então vamos a alguns exemplos. Ó, a primeira questão, que ela tem ABC, ela vai me perguntar, obtenha a fração geratriz, tá? O que é a fração geratriz? É justamente a fração que a gente vai obter para que a gente transforme uma dízima periódica. Percebam que aqui é 1,123. Quando tem o traço, quer dizer que o 3 ele se repete infinitamente, né? Então seria 3, 3, 3, 3, 3 infinitamente, tá? E a gente quer transformar isso em uma fração. A gente quer um número, né, escrito em forma de fração, que quando a gente divide, gera esse número. Maravilha? Então vamos lá, ó. A primeira abordagem que a gente tem que fazer é a seguinte: a gente tem que identificar qual que é o período, né? A gente percebe aqui que a gente só tem um período, né? Que só tem um número repetindo, que seriam 3 vários 3, né? E por aí vai. Então a gente identificou qual é a repetição, maravilha, a gente já está feito, tá? Porque basta a gente chamar esse número aqui de uma letra qualquer, vou chamar de x, tá? É igual a 1,23, certo? Aqui 1, 2, 3. E aí a gente tem que pensar no número que multiplicado por esse número, eu consiga chegar nessa repetição. Lembrem que quando a gente multiplica por 10, por 100, por 1000, a gente vai andando com a vírgula, né? Por exemplo, se eu multiplicar esse número por 10, a vírgula vem para cá. Por 100 vem para cá, por 1000 vem para cá, certo? Essa é a ideia. Então a gente tem que pensar no número que chegue nessa repetição. E um número que eu acho interessante aqui seria o 100, né? Porque se a gente multiplica por 100 esse número, a gente andaria com a vírgula duas casas, a gente chegaria aqui no 3. Então é interessante, né? Só que a gente tem que lembrar que toda vez que a gente multiplica de um lado da igualdade, a gente tem que multiplicar do outro, tá? É uma balança. Se eu coloco 100 quilos de um lado, eu tenho que colocar os 100 quilos do outro para permanecer a igualdade, a balança permanecer equilibrada, tá? Então, ó, se eu quero multiplicar por 100 de um lado, eu multiplico por 100 do outro. Então fica 100x igual a 112, né? Andei duas casas com a vírgula. E vírgula 3 que vai se repetir. Só que aqui não é interessante ainda para mim, porque o de cima, ele não chegou ainda também, né? Nessa repetição, tá? Então eu tenho que pensar em dois números multiplicados que eles chegam na repetição para mim conseguir subtrair depois. Então se eu tenho que o 100 chegou e o resto é tudo 3, se eu multiplicar por 1000, ele também vai chegar, certo? Então isso que eu vou fazer. Ó, vou multiplicar por 1000 também. 1000x é igual, ó, aí ficaria 2, 3, né? Vírgula 3, certo? 1123,3, e aí o 3 é infinito. Agora sim, ó, percebam que do lado da vírgula, do lado direito da vírgula, a gente tem a mesma coisa. A gente tem o 3 com esse traço, que significa que é a dízima. Ou seja, a gente conseguiu isolar a dízima periódica. E quando a gente consegue isolar, a gente consegue subtrair uma equação da outra, certo? E com essa subtração a gente consegue cortar, né, de certa forma, essa dízima. Quando a gente corta, a gente some com ela, então a gente fica com números inteiros, né? E aí a gente faz a subtração, certo? Então, ó, ficaria 1000x menos 100x. Aqui também é a subtração. Eu tô fazendo de baixo para cima porque é o maior aqui, tá? Mas poderia ser de cima para baixo, depois vocês trocam o sinal. Então, ó, 900x. Ele é igual 1123 menos 112. Então, aqui ficaria 1000
1000, né? E 11. 1011. É isso mesmo? Sim. 1011. Certo? Dividido por... Ah, não. Aqui ainda não é dividido. Só fiz aqui a subtração, né? Então, ó, só fiz a subtração. Deu 900x igual a 1011. Certo? E aí, ó. Eu quero isolar o x, né? Eu quero saber quanto que é o x. Então, o x é justamente 1011 dividido por 3. Tá bom? Quando a gente faz essa divisão, por 900, desculpa, a gente tem que tentar chegar no mínimo possível da fração, né? Se a gente for lembrar das propriedades de divisão, quando a gente soma os algarismos, se der um número múltiplo divisível por 3, quer dizer que a gente consegue dividir por 3. Então, ó, vamos somar. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, é divisível por 3. E 900, ele é divisível por 3 também, né? Então, eu vou dividir aqui, ó. 1011 dividido por 3, tá? Estou usando a calculadora aqui, mas vocês podem utilizar, fazer do lado, tá? Então, fica igual, para ser mais rápido aqui o vídeo. Então, ó, 337, né? Dividido por 900 por 3 é 300, tá? E aí, aqui já está na forma irredutível. Então, a fração geratriz é justamente 337 dividido por 300, certo? Vamos para a próxima. A próxima é basicamente quase igual, tá? A gente vai utilizar a mesma abordagem, ó. Então, vou chamar de x o que eu tenho. 0,2323, certo? E eu vou multiplicar por um número para que eu consiga isolar essa dízima periódica, ó. Então, percebam que o 23 é a dízima, certo? Então, eu vou multiplicar com o número para conseguir chegar no 23. Né? Porém, como aqui eu já estou no 23, então eu quero o outro, apenas outro, né? Não vou precisar de mais um, que nem eu fiz na primeira. Então, ó, se eu multiplicar por 100, eu vou conseguir isolar esse 23. Então, ó, 100x igual a 0, opa, se eu multiplico por 23, eu isolo 23. Ó, percebam que a vírgula vai estar aqui. Então, 0,23 é igual a 23. Vírgula 23, certo? E aqui eu já consigo subtrair, que eu já tenho isolado, ó, 23, 23, já está tudo isolado do lado direito da vírgula, dízima. Então, ó, subtraindo, eu simplesmente vou conseguir cortar aqui. 23 menos 0 é 23. 100 menos x, 99x. Então, ó, 99x igual a 23. Portanto, x é igual a 23 sobre 99, tá? Essa é a ideia. Vamos para mais um e último. Então, ó, 1,715. A repetição aqui, ó, sempre tem o traço da repetição. Então, a repetição é 715. Então, a mesma coisa, ó, x é igual a 1,715, tá? Então, a gente tem que lembrar que, ó, aqui repete, né, 715, 715, certo? Então, tem que multiplicar por um número para que eu consiga chegar na repetição. E como esse já está na repetição, eu só preciso de mais um. Então, ó, se a gente perceber, para chegar lá no 7 de novo, a gente precisa de multiplicar, ó, 10, 100 por 1000, certo? Então, ó, 1000x é igual a 1,715, multipliquei por 1000,715, infinitamente, né? E aí, fazendo essa subtração, ó, 1000x menos x, 999x, é igual, né? Lembra que eu corto, aí fica 1715 menos 1, 1714, tá? Portanto, x é igual a 1714 sobre 999, tá? E aqui a gente já tem a fração, certo? Basicamente isso. Agora, ó, os números irracionais. Os números irracionais, vocês já viram, né? A definição, tudo certinho, que é um número infinito, que a gente não consegue encontrar uma repetição, né? E toda raiz de um número que não tenha raiz, né? Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7. Todos esses números são irracionais também. Bem como o π, o e neperiano, né? Todos esses números que são infinitos, a gente não consegue encontrar repetição. Então, ó, trago um exemplo apenas para fechar. Então, ó, a expressão 4 sobre raiz de 3 menos 1, menos 4 sobre raiz de 3 mais 1, quanto que ela vai dar?
Qual número ela vai dar? Um número racional, irracional? Tá, a gente vai verificar. Percebam que a gente tem um 4, que ele pode ser um número racional, pode ser um número natural, pode ser um número inteiro, tá? Ele está em todos esses conjuntos. A gente tem o raiz de 3, que ele é irracional. E o raiz de 3 também irracional. Então vamos ver essa abordagem, como vai ficar, né? Ó, a gente tem uma subtração de duas frações. Quando a gente tem isso, seria legal a gente tirar o MMC entre elas, né? Para que a gente consiga juntar todo mundo, certo? Então vamos fazer isso. Ó, quando a gente não sabe o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum, né, que seria o mínimo múltiplo comum dos denominadores, a gente multiplica um pelo outro, tá? Então, ó, como eu não sei, que são números complicados, né, aqui, eu vou multiplicar um pelo outro, ó. Então, raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 mais 1, tá? E aí a gente faz a distributiva, certo? Esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse, tá? Então, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, toda vez que eu tenho uma raiz de um número multiplicado pela mesma raiz do mesmo número, o resultado é o número de dentro, ou seja, o argumento, tá? O argumento aqui é 3, então o resultado é 3, tá bom? Ó, raiz de 3 vezes 1, sempre respeitando o sinal, então fica mais raiz de 3, tá? Agora eu já fiz com esse, eu vou fazer com esse daqui. Menos 1 vezes raiz de 3, menos raiz de 3. Menos 1 vezes mais 1, menos 1. Ó, mais raiz de 3 com menos raiz de 3 a gente corta. O que sobra pra gente? 3 menos 1, 2. Tá? 2. Ou seja, o mínimo múltiplo comum entre esses dois números é 2, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui, ó. Vou abrir uma fração grande, porque eu quero transformar duas em uma, né? Por isso que a gente faz o MMC. Eu vou colocar o 2 aqui. Mas sempre lembrando que o 2, ele é essa multiplicação, tá? Ou seja, implicitamente está aqui. Isso daqui está dentro do 2, querendo ou não, tá? E aí a gente aplica o MMC, tá? Então o 2 é isso aqui, eu só coloquei o 2 para ajudar, mas ó, seria melhor, né, se caso ajudasse, a gente colocar justamente essa multiplicação aqui embaixo. Ó, raiz de 3 menos 1. Aí depois a gente substitui pelo 2, né, que a gente sabe que é igual. Se é igual, a gente pode substituir a hora que a gente quiser, né? Então, ó, vou deixar a multiplicação só para ajudar. E aí a gente faz a regrinha, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ó, quando a gente divide isso por isso, percebam que esses dois são iguais. Se eles são iguais, eles se anulam, né? Eles se tornam 1. Então, só sobra esse daqui. Então, eu multiplico o 4, né? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. O de cima é 4. Então, o que sobrou foi isso vezes 4. Então, ó, o 4 vai multiplicar raiz de 3 mais 1, tá? E aí, respeito o sinal, é negativo. Faço a mesma coisa com o outro, divido pelo de baixo. Esses dois são iguais, então, se eu dividir, eles viram 1. Sobra esse, raiz de 3 menos 1. Raiz de 3 menos 1 vezes 4, aí fica menos 4 vezes raiz de 3 menos 1, tá? E aí eu vou fazer essa distributiva aqui, ó, 4 vezes raiz de 3, 4 vezes 1. Porque lembrando que isso daqui é um número só, né? Ele está entre parênteses. Aqui, é um número só, tá? E aqui também eu vou fazer a distributiva. Então, ó, 4 vezes raiz de 3 fica 4 raiz de 3. 4 vezes 1 fica mais 4, né? Menos... Aí, ó, eu tenho menos 4 aqui. Menos 4 vezes raiz de 3 fica 4 raiz de 3. Certo? 4 vezes menos 1 fica mais 4 também. Tá? E aqui sobre, lembra que a gente fez aqui, ó? A gente achou o MMC era 2, né? Então isso é igual a 2. Então eu vou substituir por 2, tá? E aí eu vou ficar com igual. Ó, 4 raiz de 3 menos 4 raiz de 3 a gente cancela, né? Dá 0. E aí sobra o quê? 4 mais 4, fica 8. Sobre 2, que é igual a 4. Tá? Então, era basicamente isso que eu queria passar para vocês e relembrar vocês, tá? Relembrar esses dois conjuntos e fazer algumas aplicações deles, tá bom? Obrigado, gente, pela atenção e até mais.